Bem-vindo a Estude! Eu sou o professor Brian, estou guiando você num curso de Sociologia. Estamos iniciando um novo módulo, que é o módulo sobre Max Weber. Este é um grande sociólogo alemão da virada do século XIX para o século XX. Vamos estudar um pouquinho do pensamento de Max Weber. Weber, apresentando para você, estudou direito, estudou filosofia, estudou história, estudou sociologia. E ele utilizou essa diversidade de conhecimentos dele para focar na sociologia, para estudar e entender a sociedade. Weber também foi professor em Heidelberg. Heidelberg é uma cidade muito bela da Alemanha, é uma cidade onde está, por exemplo, a Floresta Negra, a famosa Floresta Negra, onde tem os contos de fada, onde se passam muitos contos de fada de florestas. Muito bem, Weber estudou pra caramba, lecionou em Heidelberg e aplicou o conhecimento dele, aplicou as teorias dele, as ideias dele na prática. Na prática onde? Na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, Weber foi conselheiro do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi a negociação, entre aspas, da rendição alemã, e o Weber foi um conselheiro para tentar amenizar os prejuízos que a Alemanha sofreu após a perda da guerra. Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha muda seu sistema político e surge a República de Weimar. A República de Weimar precisou de uma constituição e o Weber foi um dos responsáveis por elaborar a Constituição da República de Weimar. Pois é, Weber foi, aí você pode reparar, um grande pensador, um grande político. E ele desenvolveu suas ideias, desenvolveu suas teorias, desenvolveu sua produção intelectual por meio da universidade e da sua experiência prática. E eu destaco, por exemplo, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma das principais obras do Weber. Nessa obra, Weber vai vincular religião e política. Ele vai buscar entender qual é a função da religião na política, na nossa sociedade. Pensando a religião e a política, Weber vai, por exemplo, vai diagnosticar quais são os valores que norteiam o capitalismo. O capitalismo no qual nós vivemos possui valores, possui princípios. Quais são esses? A gente vai estudar ao longo desse curso. Veremos também a mudança de tempo. O tempo se altera, a noção de tempo, o conceito de tempo, a maneira como nós, seres humanos, vivemos no tempo, vai mudar. O Weber também vai perceber essa mudança. Weber também vai chamar atenção para a racionalidade com o desenvolvimento do capitalismo, com o desenvolvimento da ciência, das técnicas e das tecnologias, vai haver uma extrema racionalidade no nosso mundo. E, em decorrência disso, um desencanto. A gente vai estudar também o que é esse desencanto no nosso mundo hoje. Para ilustrar um pouquinho do trabalho que o Weber desenvolveu e que nós estudaremos, peço para que você acompanhe comigo um fragmento desse livro dele. Na verdade, esta ideia peculiar do dever profissional, tão familiar a nós hoje, mas na realidade tão pouco evidente, é a maior característica da ética social, da cultura capitalista e, em certo sentido, sua base fundamental. O que Weber está nos dizendo nesse pequeno fragmento? Ora, algo tão comum nos nossos dias hoje como um dever profissional tem sua base na religião. A gente vai ver como a igreja protestante influenciou nesse dever profissional, na nossa ética profissional, no nosso modo de lidar com o trabalho e o mundo do trabalho. Isso vai determinar os valores que nos norteiam, vai mudar a maneira como a gente lida com o tempo, vai mudar a racionalidade. O ser humano se torna mais racional, o capitalista, a sociedade capitalista se racionaliza e vem o desencanto.
Porém, embora a gente sinta isso, a gente percebe que há esse dever profissional, nós estamos no mundo do trabalho, você provavelmente, muito provavelmente vai seguir uma carreira profissional, embora nós saibamos disso, infelizmente não é tão evidente. A influência que essa ética tem para os nossos dias não é tão evidente assim para nós. E é por isso que o Weber faz tanto sentido, é por isso que Weber é tão importante de ser estudado e é por isso que a gente está aqui, é por isso que você está aqui comigo agora. Mas como que ele vai chegar a isso? Como que o Weber vai ter essas sacadas? Antes de chegar às suas teorias, foi preciso um método. Algum método para desenvolver o estudo sociológico. Este método é, em parte, estatístico. O Weber vai utilizar a estatística, assim como Durkheim. Ele utiliza também, ele emprega a estatística, é fundamental para se entender a sociedade. Porém, ele vai utilizar da comparação e da interpretação para entender a sociedade. Comparar e, após uma comparação feita, interpreta aqueles dados. E, por fim, a história. História, entender a história, um recurso fundamental e, de certa forma, inovador que o Weber traz para a sociologia. Aqui está uma das grandes sacadas que esse pensador teve. E já nas próximas aulas a gente vai entrar neste método e entender como a história é fundamental para entender a nossa sociedade. Te aguardo lá. Estude.